Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Falaremos hoje sobre as obras paradas do PAC. Infelizmente falaremos sobre obras que não andam. É só para entender uma coisa, o PAC não é um programa de aceleração? Então, parece que alguma coisa não está permitindo que ele seja tão acelerado quanto deveria. E como é que ele está parado se ele foi feito para acelerar? Pois é. Um relatório do Tribunal de Contas da União mostra que 30% das obras já contratadas no PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, estão paradas, atrasadas ou sequer saíram do papel ainda, sequer foram iniciadas. A imprensa falou muito das obras que estavam atrasadas por falha, por dificuldades de obtenção das licenças ambientais, mas o que o relatório do TCU mostrou é que não se trata só disso. As questões ambientais não são as únicas vilãs nessa história. O que o relatório do Tribunal de Contas mostra é que as obras estão paradas por falhas nos projetos básicos, nos projetos de execução. Enfim, os projetos feitos pelos órgãos responsáveis por essas obras prevêem técnicas ultrapassadas, pecam por falta de informações básicas necessárias para a execução da obra, enfim, e tudo isso leva a algum momento que a obra é embargada. É por isso que 30% das obras estão hoje nessa situação, porque a maior parte delas estão com a intervenção do tribunal. Ele pediu para embargar a obra, pediu para rever projetos, para reconstruir projetos, exige novos estudos, e aí a coisa vai cada vez atrasando mais. Um dos setores que o TCU mostra onde há maiores atrasos é o setor de saneamento básico, onde as obras são contratadas, na maior parte dos casos, pelas prefeituras. E aí mora um risco gigantesco. As prefeituras têm apresentado projetos muito ruins, com muitas falhas técnicas, falhas de execução, e chega um determinado momento que não tem como a obra continuar. Sem contar que ouvimos há pouco tempo fatos lamentáveis de prefeituras que são invadidas por algumas empresas de consultoria e que oferecem às prefeituras caminhos mais fáceis na execução de tais projetos. Caminhos casados com empreiteiras, com prestadores de serviço, que acabam lá na frente se mostrando absolutamente inadequados. Mas olha, o que a gente está falando aqui nem são os casos de superfaturamento, as coisas que tem, é crime mesmo. São projetos inadequados. A gente está falando dos projetos que são tecnicamente inviáveis. Por exemplo, ele prevê o escoamento de um determinado rio para um lado, onde imaginava que a cidade ia crescer, a cidade cresceu por outro. E aí essa obra não tem menor cabimento. Ela está executando uma obra que não faz sentido nenhum. E aí vão várias coisas. O que os técnicos dizem, e aí o pessoal envolvido com os institutos de engenheiros, envolvidos em obras de infraestrutura, é que há muitos casos em que o projeto foi feito no passado mesmo. Demorou tanto tempo para a prefeitura, assim, na hora que a prefeitura teve que apresentar, ela pegou o que tinha na gaveta, e o que tinha na gaveta talvez não fizesse mais sentido, ficou obsoleto. E apresentou e conseguiu disputar o recurso, porque na hora que abrem as verbas, todo mundo quer garantir o seu quinhão. Está me lembrando o caso de um político do interior que disse numa cidade, um discurso político, que queria construir a ponte da cidade o mais rapidamente possível. E alertado por um dos seus cabos eleitorais de que a cidade não tinha rio, ele disse, pode deixar que primeiro eu vou construir o rio. Essa é que é a questão. E o outro ponto, além dessa coisa que acontece, porque os projetos estão velhos, caducaram, né, o desenvolvimento exigiu outra proposta e não foi feita outra proposta. Uma coisa que é bacana é que o pessoal da Associação Mineira dos Municípios, aproveitando aí o gancho deles estarem reunidos no Congresso, discutindo muito, é que não se faz um prefeito, um bom gestor de uma hora para outra. O médico que era super popular, querido da população e que resolve entrar para a política e que é eleito com 80% dos votos, ele pode ser um bom médico, mas ele não se torna um excelente gestor de obras públicas no dia seguinte só porque ele foi eleito pelo poder do voto. E há muitos casos de prefeituras onde há falhas de conhecimento técnico sobre a gestão, como contratar, o que contratar, que tipo de consultoria é necessária, quem é adequado. Então, há muito desconhecimento, não só má-fé. E vamos deixar o capítulo má-fé para outro dia. Eu também acredito que não seja só a questão de má-fé. O que a gente vê, por exemplo, nas obras do PAC é um assodamento político. As pessoas ficam desesperadas em aprovar os tais projetos porque precisam deles para eleição.
eleição, às vezes. E precisam garantir os recursos. E garantir os recursos, o recurso, exatamente. ele não é suficiente para tudo e para todos, então você precisa correr para garantir os recursos para a sua prefeitura. E você precisa de um projeto, apresenta aquele que está à mão. Peca o prefeito e peca quem liberou a verba com base num projeto que era ineficaz. O processo precisa ser todo revisto para que a gente não conviva com isso. Libera o dinheiro, começa o projeto, o TCU embarga e fica tudo parado e todo mundo perde dinheiro. Cofres públicos, prefeitura e população, sempre. A gente citou um dos setores onde isso ocorre hoje com maior frequência, que é o setor de saneamento, e o outro não é nenhuma surpresa, porque a gente já descobriu na prática, o setor aéreo, adivinha. Esse, né? Nós já sabemos. E aí os exemplos que estão no relatório do CCU envolvem vários aeroportos, mostram, por exemplo, que o aeroporto de Vitória, as obras foram paradas em 2008, porque descobriu-se que o projeto era inadequado, e aí desde 2008 eles estão tentando rever o projeto para retomar as obras. E quando eu vi o relatório, Confins não estava citado, mas fiquei muito preocupada, porque na demora que a gente está vendo para aprovação, para liberação dos recursos, para a expansão de Confins, temo que no dia que o recurso for liberado, o projeto tenha caducado e Confins não faça mais sentido daquela forma. Ou descubra-se uma dessas impropriedades técnicas no meio do caminho. É verdade. Vamos torcer para que não. Mas você acendeu uma luz no fim do túnel, porque você acende a luz do fim do túnel dizendo que há preocupação na formação do gestor. O político profissional, ele estava sendo profissional só na hora de obter os votos. Tomara que ele seja profissionalizado no sentido de bem administrar. Há uma discussão, há pessoas interessadas. Eu acho muito interessante que a Associação Mineira de Municípios esteja propondo essa discussão, a formação dos gestores, mas infelizmente ainda não chegou na ponta, né? Nas cidades muito pequenas, enfim, as relações ainda são... O cara que é popular, o cara que tem um prestígio, que é de uma família tradicional da cidade. E aí a gente, infelizmente, tem prefeituras que até têm recursos, mas que não conseguem administrar bem os seus recursos e aplicar aquilo da melhor forma possível. O meu temor é que eu não veja tal realidade se transformar. Mas se o meu filho e meus netos puderem ver, eu vou ficar muito feliz. Vamos ser mais otimistas, Paulo Leite. Grande abraço, Ivana. Até amanhã.